Contexto Geral entrevista o ex-jogador de futebol e coordenador do Memorial Castelão, Francisco Hernande Lima da Silva, o Mirandinha. Eu sou Francisco Hernande Lima da Silva, conhecido no mundo do futebol como Mirandinha, natural de Fortaleza, né? Nascido e criado ali na Aerolândia, no Lagamar mesmo, ali no final da Rua do Mercado. É filho de Antônio Pereira da Silva e Terezinha Francisca de Lima Silva. Hoje com 54 anos, ex-jogador de futebol, técnico de futebol e hoje trabalhando ligado diretamente à Arena Castelão, ao nosso secretário da Copa, Ferrúcio Feitosa. Como eu falei, eu nasci e me criei ali na Aerolândia e naquela época a gente tinha muito espaço para jogar futebol. Já com 12 para 13 anos eu já começava a despontar jogando os rachas, né, ali na beirada do Rio do Cocó, onde a gente mesmo era quem acabava fazendo os nossos campos, criando o nosso próprio espaço para jogar futebol. E o tempo foi passando e eu comecei a me destacar muito no meio de garotos de maior idade do que a minha. E isso chamou muita atenção de algumas pessoas que tinham na época equipes amadoras, né, equipes de subúrbio ali, tinha muitos times de subúrbio ali na Aerolândia. E um belo dia eu fui convidado, já com 15 para 16 anos, pelo um senhor chamado Seu Antônio, a gente chamava ele de Antônio Cego, porque ele tinha um olho a menos, ele tinha perdido uma visão, e acabou que ele me convidou para jogar no segundo quadro do time dele, que era o Dragão Alvinegro Esporte Clube. E eu fui, eu lembro bem que nós saímos de caminhão, né, num pau de arara, para ir jogar lá ali nas imediações da Serrinha, e ele pegou e me levou e me botou para jogar no segundo quadro. Eu meio assustado, porque eu era muito criança, muito raquítico até, né, bem franzininho mesmo, e aí nesse jogo eu sei que eu fiz tanta coisa boa que começou a encantar as pessoas que acompanhavam o Dragão Alvinegro. Quando foi 6 meses, 8 meses depois, nós fomos fazer um jogo contra um time lá, ali próximo já depois da Messejana, próximo ali da Pedra, né? Tinha um time que tinha um jogador que era muito conhecido, um zagueiro chamado Coité, que era um crioulo de quase 2 metros de altura. E nesse jogo, por incrível que pareça, foi pouca gente para o time titular. E aí o seu Antônio pegou e falou assim, Hernande, que eu era Hernande, né? Hernande, hoje você vai ficar na reserva do time titular. Eu falei, tá bom, seu Antônio, tudo bem. E aí ele me colocou na reserva e logo em seguida teve um problema no decorrer do jogo e ele me botou para jogar contra aquele gigante que era o Coité, um ex-jogador do Calouros do Ar, tinha jogado no futebol profissional. E eu fiz, parece coisa do destino, eu fiz coisas dentro do jogo que chamou muita atenção de quem estava acompanhando aquele jogo. E aí dali para frente eu comecei a ter um apoio maior do próprio seu Antônio, que era um sapateiro, né? Ele trabalhava como sapateiro e passou a me ajudar para mim buscar uma oportunidade num time profissional, que tivesse escolinha, tivesse categoria de base. Foi quando eu fui parar no Maguari, no ano de 74, 75. Foi meu primeiro clube profissional, foi o Maguari. Era bem ali próximo do 23BC, e eu passei a jogar no Maguari, e naquela oportunidade o Maguari treinava no campo do 23BC, e um belo dia eu treinando no time reserva da escolinha, eu fiz um lance que chamou a atenção de todos que estavam envolvidos no treino, e de um rapaz que era o lateral esquerdo do time titular. Eu peguei a bola no meio do campo e fui driblando todo mundo
E quando eu me aproximei do gol, eu chutei e a bola, ao se chocar com a rede, ela estourou, porque ela estava com a câmara de ar para fora do couro, estourou essa bola e, de repente, esse rapaz que era o lateral esquerdo, chamado Paulista, ele gritou para o nosso treinador, que era o Alexandre Albuquerque, e falou: Alexandre, olha aí, Alexandre, um gol de Mirandinha. Por quê? Porque na época o São Paulo tinha um Mirandinha, que era um atacante famoso do futebol do Brasil, inclusive até da seleção. Acabou que a coisa pegou de tal maneira que os anos se passaram e o Mirandinha ficou, e até hoje, quem procurar por Francisco Hernandes Lima da Silva, só as pessoas que me conhecem verdadeiramente. Quem não conhece vai ficar com o Mirandinha. Eu tive momentos maravilhosos na minha carreira desde o início, né? Eu não esqueço de um jogo que, já no Ferroviário, em 77, disputando o campeonato juvenil, que era um campeonato até 21 anos, que na época o juvenil era até 21 anos de idade, e eu com 17 anos, eu já comecei a fazer gol assim, em quantidades mesmo, que chamava a atenção das pessoas. E eu lembro que nós tivemos a final do Campeonato Cearense de 77, juvenil, contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, onde naquele jogo eu passei a ser visto por pessoas de outros estados, tinha dirigentes do Guarani de Campinas, da Ponte Preta, do São Paulo, vendo essa final do Campeonato Juvenil, por se tratar de uma situação que muito já tinha sido se falado, de Mirandinha, de outros jogadores que jogavam no Ceará e no próprio Ferroviário. E naquele jogo eu fiz nada mais, nada menos do que 3 gols e cavei o pênalti que deu a vitória ao Ferroviário. Ganhamos de 4-3 do Ceará e fomos campeões juvenil. Isso foi uma das primeiras emoções vividas por mim no futebol, porque até então eu fazia os gols, era uma rotina, né, fazer os gols. Se eu não me engano, eu fiz 23 gols no Campeonato Juvenil de 77. E aí, logo em seguida, o Ferroviário me levou para treinar no time principal. E aí nós tivemos algumas saídas para jogar amistoso no Maranhão, tivemos amistoso aqui no Castelão mesmo, contra o Icasa de Juazeiro, num jogo preliminar se eu não me engano, era Ceará e River do Piauí, alguma coisa assim. Não lembro bem quem era o adversário. Eu sei que nesse jogo eu fiz 6 gols no Castelão. E aí muita gente começou a falar muito que era um atacante que estava surgindo, porque eu tinha o faro do gol, eu tinha a percepção, né, do gol. E isso foi trazendo interesse de outras pessoas e eu acabei indo parar na Ponte Preta de Campinas, no ano de 77, numa condição que foi muito comentada na imprensa local, porque eu anoiteci em Fortaleza e amanheci em Campinas. Aí surgiu muitos comentários de que eu havia sido aliciado pela Ponte Preta, que a Ponte Preta tinha raptado o Mirandinha. As manchetes eram por aí, né? Aliciamento de jogador, Ponte Preta leva jogador cearense sem comunicar o Ferroviário, que era o meu clube. Só que naquela oportunidade eu já tinha alguns contatos para sair do futebol cearense, para ir buscar uma oportunidade fora. Mas veio justamente essa da Ponte Preta e eu não pensei 2 vezes. Comuniquei ao Ferroviário, logicamente, num jogo que a Ponte Preta veio aqui jogar contra o Ceará. Comuniquei ao nosso presidente, eles não acreditaram, né? Eu lembro bem que o nosso presidente, uma pessoa por quem eu tenho uma estima muito grande, um carinho muito maior ainda, que era o Dr. Chateaubriand Reis Leite. Quando eu comuniquei que a Ponte Preta queria me levar com ela para Campinas, ele não acreditou. Ele falou: mas a Ponte Preta vai te levar para quê? Para Roupeiro? Falei: presidente, deve ser, mas eu vou assim mesmo. Eu já tinha uma ideia formada, eu já tinha uma coisa comigo que eu precisava sair, porque infelizmente o nosso futebol naquela época era um futebol muito provinciano, existia algumas situações de jogadores que tomavam
uma determinada injeção para poder render mais dentro do campo. E se eu não tivesse saído naquela oportunidade, talvez eu tivesse me enveredado por esse mesmo caminho e talvez não tivesse chegado a lugar nenhum, né? Mas como eu estava preparado mentalmente para ir embora, disse sim para Ponte Preta e fui embora, sabedor que eu teria que passar um período de 4 meses esperando cumprir um estágio que teria que existir de um estado para o outro, né? Como eu era jogador amador, ainda não era profissional. Fui consciente e aí começou aquela confusão toda, o Ferroviário querendo me trazer de volta, tentando me convencer de que eu teria que retornar, porque eu não ia conseguir jogar na Ponte Preta. Mas eu acreditava muito que isso poderia ser resolvido. Fui ficando lá em Campinas, jogando só amistoso e treinando na Ponte Preta, quando tive a minha primeira grande oportunidade. Chegou a minha liberação, minha documentação ficou toda ela regularizada, e aí eu passei a jogar na Ponte Preta, no Sub-21, que era o juvenil da época, ainda em 77, e quando me deparei, eu já estava no time principal da Ponte Preta. Fiz 2 jogos pelo juvenil. Eu lembro bem que eu fiz 3 gols nesses 2 jogos, que foram 2 contra o Santos e 1 contra o São Paulo, no Morumbi. E aí já me achei no time profissional da Ponte, fazendo um jogo amistoso contra a seleção da Tunísia, que estava passando pelo Brasil, se preparando para a Copa da Argentina de 78, né? E eu acabei sendo requisitado pelo treinador do time principal, fiquei na reserva do time principal nesse jogo, e quando entrei no segundo tempo, a Ponte Preta ganhou de 1-0 com gol do Mirandinha. Então, dali para frente, a minha vida, a minha carreira foi realmente muito rápida, foi uma coisa assim que aconteceu com muita rapidez. Eu já tinha estado, né, em várias seleções. Eu já era bicampeão pré-olímpico defendendo o Brasil naquela oportunidade. Tinha sido tricampeão em Toulon no ano de 83 com a seleção de Novos em Toulon, na França. Já era artilheiro consagrado pelo Botafogo, pelo Náutico, pelo Palmeiras, pela Portuguesa, enfim, por todos os times por onde eu passei, Cruzeiro. Mas a oportunidade de jogar na Inglaterra, eu buscava ela há muito tempo. Não a Inglaterra, né? Porque a gente sabia que o mercado britânico ele era muito fechado para o jogador sul-americano. O pessoal do Reino Unido, eles preferiam dar importância para os britânicos, né? Que são os galeses, os irlandeses, os escoceses. Então, era muito restrito a entrada de jogador sul-americano no futebol inglês. Lógico que eu pensava de ir para a Europa, já tinha estado com o pé na Itália, na Inter de Milão, quando jogava no Botafogo. Tive para sair para o México, tive para ir para outros países, mas de repente veio a minha grande oportunidade na seleção principal do Brasil, que foi a convocação para a seleção que ia excursionar na Europa. E essa excursão na Europa começava pelo Reino Unido, onde a gente ia disputar na Inglaterra a Copa Stanley House, que é uma Copa disputada a cada 2 anos na Inglaterra, e são times, geralmente joga a seleção da Inglaterra contra uma seleção convidada, e essa seleção joga também contra a Escócia, e aí sai o vencedor. O que aconteceu? Eu fui convocado, e para minha sorte, estava convocado naquela oportunidade eu, Careca, Miller, Evaí, Bebeto, Romário, só esses jogadorzinhos fracos, né? E aí o que aconteceu? Nas vésperas da viagem para a Inglaterra, a gente ainda treinando na Granja Cumari, no Rio de Janeiro, surgiu a negociação do Careca para o Napoli da Itália. E como eu estava no mesmo apartamento com ele, na concentração, ele chegou para mim e falou assim, ele brincava muito comigo, a gente era amigo de quando estávamos juntos em Campinas, ele no Guarani e eu na Ponte Preta. Ele chegou para mim e falou assim, cabeça, é tu que vai jogar, eu estou indo embora. Falei, pô, legal, boa sorte, que Deus te acompanhe.
E aí me motivei para brigar por um lugar na seleção que ia jogar contra a Inglaterra, que era o primeiro jogo. O professor Carlos Alberto Silva, que sempre me deu todo o respaldo em termos de seleção brasileira, todas as seleções que ele convocou eu estive convocado, desde do pré-olímpico da Bolívia, quando ele assumiu. Aí eu fui embora, fui com a seleção, cheguei lá, ganhei a preferência do Carlos Alberto Silva e joguei ao lado do Miller. E ali eu fiz um dos gols mais importantes da minha carreira, que foi justamente um gol em Wembley, né, o templo sagrado do futebol mundial, onde tudo começou. Gol este que despertou ainda mais o interesse do Newcastle por mim. O interesse já existia, já havia uma negociação entre a pessoa que estava fazendo esse meio campo comigo aqui no Brasil. Aí o Newcastle me viu em ação, na sua casa, né, no seu habitat, e aí gostaram muito das minhas atuações. Acabou que fecharam o negócio e logo em seguida eu fui para a Inglaterra. Existem situações muito diferentes, né, em tudo isso. Por exemplo, quando eu fui para a Inglaterra, eu não sabia falar 3 palavras em inglês. Né? Foi realmente uma coisa assim de determinação que sempre foi a minha marca. Quando o Newcastle me contratou, eu tive um período para ficar no Brasil, preparando documentação, viagem, transferência, tudo isso. Eu comprei um curso chamado Follow Me, né, um curso de inglês da BBC de Londres. E aí eu peguei e comecei a estudar um pouco de inglês, para ganhar uma base mínima, né, que não é fácil. Eu, já com 27 anos, tinha concluído o ensino, tinha o primário e tinha quase que concluído o 2º grau, não cheguei a concluir, por muito pouco, mas eu me achava capaz, eu tinha convicção de que ia dar certo e que eu iria me virar com o que eu sabia, com o que eu entendia. Aí o que eu fiz? Eu passei a estudar em casa, né, um pouco do Follow Me, e quando eu cheguei na Inglaterra, eu me deparei com uma coisa assim que me chocou muito, que foi a questão da alimentação, né? A alimentação, o regime de treinamento completamente diferente do nosso, mas a língua foi o que mais pegou na minha chegada, porque eu não falava nada, mas como eu sempre tive uma coisa comigo que foi de observar muito, né? Eu passei a observar tudo que os ingleses faziam, porque a linguagem do futebol ela é universal. Bola é bola, chute é chute, gol é gol, e por aí vai, né? Passe é passe, então não tinha tanta dificuldade. A dificuldade era quando eu tinha que sair do campo para ir para o shopping, para ir para um restaurante. No primeiro momento, o Newcastle me deu um intérprete, que foi a mesma pessoa que me ajudou a chegar na Inglaterra, e logo em seguida me deu uma professora de inglês, uma portuguesa da Universidade de Newcastle, e ela fez um curso básico comigo e com a família por 1 ano. Né? Isso me deu a condição de aprender o inglês meio que na marra, porque quando a gente precisa você tem que dar um jeito. E eu, graças a Deus, eu aprendi muito no primeiro ano. Aí no 2º ano eu já não quis mais nem intérprete. Me mergulhei de cabeça na cultura do país, evitava programas brasileiros, evitava música brasileira, que normalmente a gente brasileiro, quando sai, a gente leva tudo junto, né, para matar a saudade. Eu fiz o contrário. Não, se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que mergulhar na cultura do país, e foi o que eu fiz. Aí fiquei sozinho, ia treinar sozinho, viajava sozinho com um grupo, aprendendo 2, 3 palavras hoje, mais 3, 4 amanhã, e fui embora. Já tinha o curso básico. Foi quando eu comecei a falar inglês, né, com uma certa dificuldade, mas comecei a falar. E a minha passagem pela Inglaterra me deu uma coisa que me proporcionou outras situações vantajosas em virtude de falar o inglês, né? Isso foi o primeiro ponto. A questão da comida eu logo me adaptei.
é comum você, principalmente na Europa, você fazer apenas uma refeição. Eu passei também a aderir a esse regime. O clube, a gente tinha que viajar para jogar, o regime de alimentação completamente diferente do nosso. Eu tive que me adaptar, mas foi tudo muito bacana, porque como eu fui o primeiro brasileiro a jogar na Liga Inglesa, eu recebi um apoio maciço da imprensa, da torcida, dos companheiros de clube, que me apoiavam em tudo, me levavam para os lugares. Quando eu falava alguma coisa errada, eles se esforçavam para que eu corrigisse e falasse corretamente. Então isso foi muito importante para a minha adaptação. Os outros países por onde eu passei, por exemplo, Japão como jogador, uma cultura completamente diferente da britânica, né? Onde tudo é milimetricamente acordado, nada acontece que não esteja no script, tudo é muito bem conduzido, horário, parte de respeito, né? Um povo que tem realmente uma cultura fantástica, o japonês. E aí no Japão eu acabei ganhando uma outra coisa boa, que foi aprender o japonês. Como a gente morava, a comissão técnica e jogadores todos no mesmo prédio do time que eu joguei, que éramos em torno de 8, 10 pessoas, a gente contratou um professor de japonês e ele passou a dar aula para a gente. E nessa época os meus 3 filhos eram pequenos, um tinha 3, o outro tinha 5 e a menina tinha acho que 2 anos também, a Sara. Eu os coloquei em escola japonesa, evitei colocá-los em escola brasileira ou americana, coloquei direto na escola japonesa, e eles passaram rapidamente a ser os intérpretes da gente, e a gente passou a aprender com eles, né, porque a criança ela aprende com uma facilidade incrível. E foi super bacana, né? Hoje eu falo em 70%, 80% de japonês. Inglês eu falo e escrevo normalmente, em qualquer circunstância. E aí lá na frente veio a minha ida já como treinador de futebol para o mundo árabe, onde uma cultura completamente diferente, a Arábia Saudita, né, que é o fechadão mesmo do islâmico, né, do islamismo no Oriente. E eu acabei também, no primeiro ano, tendo um intérprete, mas aí trabalhar com intérprete não é tão bom, porque eles nunca passam a coisa como a gente quer que seja passada. Eu mergulhei de cabeça no árabe, por se tratar de uma língua onde ela não é tão fonada como é o inglês, né? O inglês você tem que usar muito a língua para você pronunciar determinadas palavras. Eu acabei também ganhando bastante, mesmo porque foram 7 temporadas na Arábia Saudita como treinador. E aí hoje eu falo também o árabe, com uns 80% eu falo e entendo praticamente tudo. Então tudo isso foram coisas que aconteceram na minha carreira, que eu, volto a dizer, devo tudo isso ao futebol, porque foi o futebol que me proporcionou todas essas saídas e, ao mesmo tempo, a possibilidade de me preparar para a vida futura dentro daquilo que eu faço, que é trabalhar com o futebol. Eu passei as 2 etapas, né? Eu fui formado com dificuldade, porque na época os clubes não tinham às vezes nem bola para dar para os jogadores treinar, era 20, 30 garotos correndo atrás de uma única bola, pelas dificuldades, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste. A gente tinha muita dificuldade, mas a gente tinha uma coisa que é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Nós tínhamos o talento nato, talento individual, e a gente tinha uma determinação muito maior, porque a gente sabia que o futebol, para muitos de nós, me coloco nesse plano, era a tábua de salvação.
né, para muitos garotos, para tentar uma carreira para ajudar a família, tudo isso. Era difícil, porque a gente ia jogar em determinadas situações, você apanhava com a mão dos adversários, porque não tinha todo esse aparato de câmeras no estádio, protegendo, né, o talento. Hoje não era fácil. Os clubes não alojavam jogadores, a gente às vezes tinha que esperar até vencer 21 anos de idade para poder às vezes ir para o time titular, e que hoje é completamente o inverso. Hoje os grandes clubes eles trabalham com talentos prematuros, né? As crianças hoje tem grandes clubes no Brasil que alojam jogadores a partir dos 12 anos de idade, com 5 anos ele está pronto para jogar no time principal. Hoje o futebol ficou de tal maneira que o garoto com 17 anos, 18, ele já está ficando velho para o futebol. É ilusório, no caso, é ilusão as pessoas que acham que vão fazer alguma coisa com garotos de 19, 20, 22 anos. Não existe mais isso, é muito difícil. Antes sim, antes se você tinha um atleta de 22 anos jogando no time principal do Ceará ou do Maranhão, do Piauí, por aí afora, você ainda conseguia fazer negócios com esses jogadores. Hoje não, hoje se passar dos 18, os grandes clubes já nem recebem mais, a não ser que seja uma exceção mesmo, né? Então eu acho que foi benéfico, mas ao mesmo tempo ficou uma coisa de muita pressão sobre os garotos, principalmente pelos seus próprios familiares. É muito comum a gente ver as pessoas, todo mundo achar que tem um Kaká, que tem um Robinho, que tem um Neymar, que tem um Pato em casa, né? Então fica uma pressão às vezes exagerada sobre uma criança, né, sobre um adolescente, e a coisa do empresário, que o empresário, eu reputo como um dos problemas que nós temos, porque às vezes os garotos são levados por determinadas promessas, que são promessas falsas, promessas no caso, que acaba às vezes tirando um jovem de um outro caminho. Às vezes o garoto não tem nada a ver com jogador de futebol e por pressão da família, por entregar na mão do empresário, o garoto acaba desviando totalmente a sua visão dos estudos ou de uma outra profissão, em virtude dessa coisa que o futebol hoje virou algo assim que realmente é preocupante, porque ficou muito cifrão, e a gente às vezes acaba tendo problemas com os nossos adolescentes, com os nossos jovens que se enveredam pelo mundo do futebol, sai por aí com a mala nas costas, com a carteira de profissional de futebol assinada por qualquer clube, achando que é jogador de futebol. E às vezes, na maioria das vezes, não é, porque a gente costuma dizer que nesse contexto é 1 em 1 milhão, porque é muita gente buscando, tentando a carreira, mas a coisa ela é real para uma minoria dos nossos jovens que por aí afora andam em busca de oportunidade. Eu tenho uma visão do seguinte, se a gente voltar no passado, nós temos conhecimento de quando a princesa Isabel anistiou os escravos, né? O que acontecia? Os escravos saíam das fazendas, né? Saíam das senzalas, porque ganharam a liberdade, saíam estrada fora, né? E aí o que acontecia? Não encontravam o que fazer, acabavam preferindo retornar para as próprias fazendas e voltar para as senzalas. O futebol, depois da Lei Pelé, acontece algo parecido com isso. Porque hoje o jogador, ele assina contrato, 6 meses antes de acabar o contrato dele, ele está livre para assinar um pré-contrato com quem ele bem quiser. Só que isso, ele é válido, a Lei Pelé é válida para quem tem talento, para quem está em alta. Para quem não está em alta, para quem é jogador comum, é um problema seríssimo, porque o garoto às vezes sai de um clube, ganha sua
porque hoje não tem mais o passe, como era no passado, né? Ganha o direito de transitar livremente dentro do mercado, mas aí ele não tem para onde ir. E às vezes, quando chega em algum lugar, se depara com coisas que é muito comum. Clubes desestruturados, onde às vezes o garoto chega, não tem nem mesmo onde dormir, dorme num colchonete no chão, come mal, não tem a mínima condição de higiene para estar em determinados ambientes dentro dos clubes. E isso realmente é um problema que nos preocupa muito, por causa do que nós falamos anteriormente. A coisa do dinheiro fácil, mas esse dinheiro fácil é para uma minoria, né? A maioria é assalariado. Nós temos, por exemplo, em quase todo o estado do Brasil, nós temos, como temos aqui hoje no nosso Ceará, 3 divisões, né? Nós temos a Série C, a Série A, a Série B e a Série A do Campeonato Cearense, onde os clubes pequenos, os clubes modestos, não têm como manter seus elencos assinando a carteira do atleta, recolhendo seus impostos, e aí vira uma coisa amadorística, né? Onde as pessoas acabam sendo prejudicados, porque jogam 3 meses no clube e não recebe um centavo, aí se bota na justiça, acaba o clube sendo penalizado e por aí vai. Então acho que nós temos que repensar tudo o que acontece hoje no futebol brasileiro e até mesmo a nível mundial. Por quê? Porque tem muitos contrastes, tem muitas coisas que realmente prejudica o bom andamento do futebol no nosso país. Eu joguei em todas as seleções brasileiras, só não disputei foi Copa do Mundo, mas joguei pré-olímpico 2 vezes, sou bicampeão pré-olímpico, joguei a Stanley House, estive no grupo da Copa América de 87 com a seleção principal, onde a seleção foi muito mal naquela oportunidade. Eu não joguei, também não joguei, só estive no grupo. Eu lembro bem que quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, eu estava jogando no Náutico de Recife, a seleção de novos que ia para o torneio de Toulon na França estava se preparando, já tinha feito 3 ou 4 amistosos, de repente machucou um atacante do Vasco, Paulo César, e eu fui convocado pelo professor Sebastião Lapola e a seleção já estava em Goiânia, se preparando para um jogo amistoso contra o Goiás. Eu recebi a notícia da minha convocação, dentro do campo, treinando, né, passada pelo supervisor do Náutico na época. Naquele momento eu fiquei flutuando, fiquei fora do chão, porque é o sonho de qualquer jogador de futebol, é uma convocação para a seleção. E eu já vinha fazendo muitos gols por onde eu tinha passado, e no Náutico estava super bem. Aí veio a primeira convocação, fomos para Toulon, eu joguei o torneio de Toulon, fomos tricampeões, numa dificuldade tremenda. Eu não esqueço que nós ficamos numa cidade chamada Lacadière d'Azur, lá na França, próximo de Toulon. E a dificuldade era tamanha que até a alimentação, para a gente ter uma alimentação melhor, o nosso médico, que era um médico do São Paulo, o doutor José Carlos Ritt, ele saía com o Nivaldo Baldo, que era o nosso fisioterapeuta, para ir comprar frutas, comprar alguma coisa para melhorar na nossa alimentação, porque o local que a gente ficou era precário, hotel muito modesto, e a gente teve dificuldades. Ganhamos o torneio de Toulon, fomos tricampeões, ganhamos da Argentina nos pênaltis esse torneio de Toulon, fomos tricampeões, voltamos para o Brasil, e no ano seguinte já fomos convocados de novo para o pré-olímpico do Equador, para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Mais uma batalha, né? A gente não tinha nem de longe o que o jogador de seleção de base tem hoje do Brasil. Eu lembro que nós fomos para o Equador, ficamos num hotel de 3ª categoria, em Guayaquil, para disputar o pré-olímpico. E ali nós já tínhamos o Dunga envolvido no grupo, Luiz Carlos Vinck, tinha vários jogadores da época, né, de muito prestígio no nosso futebol.
mas era precário, a gente passava por dificuldade, os hotéis eram de categoria bem abaixo do que a gente costuma ver hoje em termos de seleção brasileira. A gente não tinha patrocinador de chuteira, o que acontecia era alguém, uma Puma, uma Mizuno, mandava uma bolsa com chuteira, com abrigo, alguma coisa assim, para a gente usar chuteira. Dinheiro não tinha envolvido nessas situações. E a gente jogava porque a gente estava ali com a certeza de que estávamos ganhando uma oportunidade na seleção brasileira e que estávamos ali defendendo o nosso país. Era uma coisa mais patriótica do que a gente vê hoje. Hoje, os jogadores, eles, não estou aqui nem de longe criticando a atitude dos jogadores, mas hoje os jogadores de futebol, principalmente da seleção brasileira e dos grandes clubes, eles são por demais blindados. A coisa é tão acirrada, a blindagem que faz sobre esses jogadores, que eu tenho certeza que muitos deles se sentem mal com isso, porque o que eles querem mesmo é vir para o meio do público, é conviver com o seu torcedor, mas infelizmente o sistema hoje já não deixa com que esses jogadores possam estar mais perto do seu torcedor, mais perto dos seus fãs. Então, na nossa época, a gente convivia normalmente nos saguões dos hotéis, dos aeroportos, né, com o torcedor. A gente ia para a rua, como na Bolívia, por exemplo, em 87, nós fomos para o meio da feira dos bolivianos comprar casaco de pele, a gente normalmente no meio do povo. Então, era diferente. Hoje não. Hoje a gente vê que o jogador de futebol, eu sou ex-jogador da seleção brasileira, não é tão fácil para mim chegar próximo dos jogadores quando estão aqui em Fortaleza ou no Rio, em qualquer lugar. Até mesmo os clubes de primeira linha que eu passei por eles, a gente encontra uma certa dificuldade. Não recrimino nada disso. A questão é que eu só acho que o jogador de futebol, como ele é um ídolo para o povo, né, para o seu povo, para o seu torcedor, ele deveria ter um pouco mais de acesso aos seus fãs. Desde o início eu achei que a seleção brasileira poderia vir a brigar pelo título do Hexa aqui no Brasil. Por quê? Porque na minha concepção de torcedor hoje, né, de analista, a seleção brasileira, qualquer que seja ela, formada por qualquer que seja o grupo de jogadores, ela sempre vai ser favorita a conquistas. Por uma razão muito simples. O futebol brasileiro tem um respaldo muito grande em virtude do nosso passado, das nossas conquistas. A seleção brasileira, ela impõe respeito em qualquer circunstância. E eu estava também um pouquinho que descrente até a chegada do Filipão. Eu achava que estava tendo muitas mudanças, jogadores sem expressão nenhuma sendo convocado. Eu acredito que apenas para fazer parte da seleção e ter algum benefício futuro com a negociação para a Europa, ou que já estivesse na Europa, mas que estivesse precisando de um empurrão a mais para se manter ou até para ir para uma outra grande equipe. Mas depois que o Filipão assumiu a seleção brasileira e conhecendo bem o trabalho dele, conhecendo a pessoa dele, né, a maneira como ele consegue agregar, como ele consegue unir os seus elencos, antes da Copa das Confederações, muita gente tinha dúvida e eu falei em várias situações, em várias entrevistas, que o Brasil era favorito para conquistar a Copa América. E hoje, com esses jogadores que hoje estão na seleção, que até um ano e meio atrás eram meros coadjuvantes, hoje não, hoje eles já estão preparados para jogar pela seleção brasileira. E isso, para a Copa do ano que vem, de 2014, vai fazer o diferencial, porque hoje a gente vê que eles ganharam o espírito do Filipão, eles estão jogando com muita aplicação, existe entrega, né, dentro do campo de jogo,
e o grupo está se definindo. A partir do momento que o grupo venha se definir e que venha ser realmente fechado pelo Filipão, nós vamos com certeza ser, mais uma vez, candidato ao título da Copa do Mundo e do nosso Hexa, que eu acredito que será de muita importância. Por quê? Porque a Copa do Mundo é no quintal das nossas casas, né? Então nós temos que acreditar e torcer muito para que o Brasil seja realmente Hexa no Brasil. A seleção hoje, ela tem um elenco muito bem montado, e nós temos no Neymar a nossa maior estrela. Nós não podemos jamais deixar de colocar que o Neymar hoje é sim a grande estrela do futebol brasileiro e mundial. É um garoto de 22 para 23 anos, né, com um talento invejável. Ele tem tudo que o bom jogador precisa ter. Ele tem o time para fazer o gol, ele sabe a hora certa do drible, ele sabe como conquistar uma falta, ele sabe tudo de futebol. No início, muita gente o colocava como caicai, como que ele enfeitava muito, que aquela coisa, mas era próprio da juventude dele, da idade dele. Ele fazia tudo aquilo com a naturalidade de qualquer garoto de rua, né, que faz nas peladinhas aí, Brasil afora, no mundo afora até. Eu acredito que ele amadureceu muito, né, vai chegar na Copa do Mundo ano que vem pronto para ajudar o Brasil a conquistar a Copa do Mundo, e eu falo com toda a convicção, se não acontecer, que eu espero e torço que não aconteça, nenhum acidente de percurso por esses próximos meses, ele tem tudo para se tornar o maior jogador da Copa de 2014. Logicamente que ele vai precisar muito da ajuda de todos, né, do contexto geral da seleção brasileira, mas para mim o Neymar vai ser um dos maiores jogadores do futebol brasileiro dos últimos anos, e aí eu coloco aí Romário, coloco Ronaldo, Nazário, coloco, enfim, os grandes nomes do futebol brasileiro. O Neymar, com certeza, com a juventude dele e com a técnica individual que ele tem, que é coisa fora de série, ele vai chegar assim sendo uma das maiores estrelas do futebol brasileiro e mundial. É muito comum a gente ver no nosso dia a dia as pessoas questionando e às vezes comentando, por exemplo, mas o Arena Castelão foi orçada em 519 milhões de reais, né, a obra da Arena Castelão. Aí muita gente fala que, mas esse dinheiro não poderia ter ido para a saúde, não poderia ter ido para a educação, para a segurança, moradia ou coisa parecida. Nós somos sabedores, como brasileiros que somos, que todos esses segmentos têm suas verbas próprias, mas que infelizmente, por algumas razões, às vezes não chegam aos seus destinos. E aí a gente se depara com uma situação maravilhosa, que é a Arena Castelão hoje, que custou 519 milhões de reais, envolvendo todo, né, a conjuntura de governo federal, BNDES, governo estadual. E aí a gente se depara com uma situação que para mim é bacana. E eu me orgulho de ser cearense por tudo que eu tenho visto e tenho convivido há 2 anos lá dentro da Arena Castelão. Do seguinte, a obra que custou 519 milhões de reais, hoje é a 3ª maior arena do Brasil para a Copa do Mundo. E somos a primeira do Norte e Nordeste. Aí o que acontece? Se a gente for para Recife, para Manaus, para Cuiabá, para o Rio de Janeiro, todas essas outras arenas, até de portes menores do que a nossa, já bateram a 1 bilhão de reais. Então nós temos que ter a certeza de que o melhor foi feito e que o legado que a Copa do Mundo vai deixar para nós cearenses é muito grande. Nós temos a questão do alargamento ali da Alberto Craveiro, que vai concluída, vai ficar uma maravilha com aquele novo túnel ali, ligando a Paulino Rocha, a Dedé Brasil. Nós vamos ter
o veículo leve sob trilho, né, o VLT, que vai sair do Porto do Mucuripe até Parangaba, que vai beneficiar inúmeros cearenses, né, centenas e milhares de cearenses. Eu acredito muito que nós estamos conduzindo a coisa para termos aqui o melhor, para oferecer o melhor para os nossos turistas. Nós temos hoje uma rede hoteleira hoje de altíssimo nível, né? Nós temos, por exemplo, a questão do alargamento das melhorias feitas na Paulino Rocha, na Juscelino Kubitschek, que dá ali acesso ao Parque da Paz, enfim, a ampliação do nosso aeroporto Pinto Martins. Eu acho que tudo isso são situações que nós temos que procurar tirar proveito dessa situação Copa do Mundo, porque se não tivesse Copa do Mundo no Ceará, nada disso estaria sendo conduzido. É que às vezes a gente quer demais e a gente acaba, quando tem, não dando valor. Porque hoje, por exemplo, às vezes as pessoas se deparam com situações lá dentro da Arena Castelão, as pessoas alegando, mas é muito quente, nós estamos no Ceará. Aí fica aquela coisa, quando não tinha, reclamava que o estádio era desconfortável, que não tinha pontos cegos e ali nas cadeiras inferiores. Hoje nós temos um estádio onde você tem um conforto fantástico, né? Nós temos a felicidade de hoje, se qualquer dia da semana que você chegar na Arena Castelão, você vai encontrar o estádio todo ele limpo, todo ele higienizado, né? Para receber as nossas escolas, que como sou eu que faço esse trabalho de receber as escolas e conduzir nas visitas guiadas, é só elogios das pessoas que andam ali. Então eu hoje estou muito convicto de que a Copa do Mundo no Ceará vai ser realmente um sucesso, e nós vamos tirar muitos proveitos dessa situação, por uma razão muito simples. Lá atrás, quando começou a se falar de Copa do Mundo, a Fortaleza era tida como uma cidade que não iria ter Copa do Mundo. Lá fora todo mundo falava, mas o Ceará não tem capacidade para sediar, ser uma sede da Copa do Mundo, Fortaleza não tem estrutura para isso e coisa parecida. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, nós temos um problema crônico no nosso estado. As pessoas, às vezes, nós temos tanta capacidade, nós somos um povo tão inteligente, tão capaz em todos os segmentos da nossa sociedade, mas às vezes as pessoas acabam discriminando o nosso próprio povo. Então isso é uma coisa negativa, porque às vezes eu escuto as pessoas falarem, mas o Ceará lá em São Paulo foi roubado porque nós somos nordestinos, que o Fortaleza foi roubado porque é um time do Nordeste. Aí quando a gente tem a oportunidade de valorizar o nosso povo, a gente acaba não valorizando. Então eu vejo muito que nós temos que mudar, nós temos que ser mais bairrista, como são os gaúchos, como são os catarinenses, os paulistas, os cariocas, enfim, até os pernambucanos, né, que tem uma coisa mais própria deles de estarem mais agrupados, de dar mais importância uns para os outros. E nós cearenses, nós temos que nos valorizarmos, porque nós somos um povo de muita capacidade e um povo que tem, acima de tudo, uma coisa que, para mim, ela é muito clara. É um povo que sabe conviver em situações adversas, como é a situação dos nossos queridos irmãos aí do interior, do Agreste, né? Que vivem a maneira deles, com todas as dificuldades, e sobrevivem com todas essas dificuldades. Eu acho que nós precisamos repensar um pouquinho nessa nossa situação. Bom, para mim é muito salutar, né, o momento que eu estou vivendo hoje. Primeiro porque toda a minha trajetória foi feita de muita seriedade, de muito trabalho e, acima de tudo, de muito respeito às pessoas que sempre conviveram ao meu lado. Eu tenho a felicidade hoje de ter sido nomeado pelo nosso secretário Ferruccio Feitosa como embaixador da Copa no Ceará, né?
ter convivido todos esses 2 anos com todos eles ali dentro da arena, fazendo coisas que no início eu achava que eu não iria conseguir conduzir, que era as apresentações no auditório para pessoas de altíssimo nível intelectual e cultural, né? E eu me saí muito bem, graças a Deus, até hoje só tenho recebido elogios pelo meu trabalho lá dentro da arena. Isso é uma coisa que me envaidece, mas jamais faz com que eu saia do chão, né? Eu tenho a minha postura humilde, que muita gente às vezes fala que, pô, mas tu é muito humilde, tu não era para ser assim, tu tem todo um know-how, tu tem todo um nome. E eu falo, mas gente, quem somos nós para querer subestimar, né, as pessoas, tratar mal quem quer que seja? Nunca foi de mim, porque eu conheci o lado miséria, né, de quando eu me criei aqui na Aerolândia, no Lago Amar ali, onde a gente tinha dia que o meu pai às vezes não tinha o pão e o café para dar para a gente de manhã, aí a minha mãe tinha que fazer chá de cidreira para dar para os filhos com bolacha, para suprir a falta do café e do pão. Então tudo isso eu vivi, tive no estrelato, né? Tive a felicidade de ser recebido no Palácio de Buckingham pela Rainha Elizabeth, quando estive lá pelo Newcastle, mas tudo isso para mim são situações que aconteceram na minha vida, mas que jamais me tirou do foco da humildade. Isso é uma coisa que me acompanha, vai me acompanhar para o resto da vida. Então eu vejo o seguinte, a gente hoje, por exemplo, eu me orgulho de ser o representante do jogador de futebol no Ceará. Gostaria que muitos outros amigos e muitos outros companheiros estivessem ao meu lado, mas infelizmente, e felizmente para mim, eu fui o escolhido pelo secretário, né? E na época, com a ajuda do professor Pinheiro, que é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho e trabalho com ele até hoje, desde 2008, né? Que é o nosso ex-vice-governador, ex-secretário da Cultura e agora deputado. Eles me deram essa oportunidade e eu procurei agarrar com unhas e dentes, como a gente diz na gíria, né? Para poder fazer parte dessa equipe vitoriosa, que é a equipe do nosso secretário Ferrugem Feitosa. Eu acho que a minha ida para a Arena Castelão foi uma coisa bacana. Eu tive a felicidade de aprender muito, né? Administrativamente falando. Ganhei um outro know-how que eu não tinha, que era esse de apresentar, de mostrar a obra, como ela foi desenvolvida. Isso tudo me deu realmente um outro alento para mim buscar outros voos dentro da minha vida, dar outros passos dentro da minha vida pessoal e profissional. Como treinador, eu sempre tive meus momentos de alegria, de conquistas, mas hoje eu estou voltado para a questão da Arena Castelão, da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, aí eu vou repensar, né? Até mesmo o lado político, talvez, né? Ainda não me defini, mas hoje eu estou voltado para isso. O meu foco é Copa do Mundo, é Arena Castelão, e eu, como falei anteriormente, me orgulho de ser o representante da nossa classe, né? no Ceará, envolvendo a Copa do Mundo, e tenho feito alguns trabalhos para dar oportunidade a outros companheiros que também precisam e gostariam de estar envolvidos. Eu tenho hoje momentos de muita alegria, porque todos os dias eu recebo 200, 250, 300 crianças na Arena Castelão, para mostrar a Arena Castelão. Aproveito essa oportunidade para passar um pouco da minha lição de vida, falar um pouco da coisa da droga, né, que é uma coisa que está desenfreada no seio da nossa juventude, principalmente na periferia das grandes cidades. E eu uso de tudo para fazer o meu trabalho. Eu sou muito voltado para o social, eu gosto muito, já conduzi projeto na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, já tive envolvido em vários outros projetos sociais e hoje aproveito para fazer tudo isso lá dentro da Arena Castelão, com as crianças que me
me escutam atentamente nas minhas colocações, e isso é legal, e eu me sinto gratificado por hoje estar podendo fazer algo que eu sempre quis fazer e que, graças a Deus, essa oportunidade chegou. Okay. Nós temos dois problemas que, para mim, são problemas crônicos no nosso futebol. O primeiro deles é a questão das organizadas, que foi tentado, no primeiro momento, o cadastro de todos eles junto à federação, junto à própria Arena Castelão, para a gente poder tentar, né, punir com rigor aqueles que realmente cometessem delitos dentro da Arena Castelão, no futebol em geral, PV e tudo mais. Infelizmente, não teve aceitação por parte dos próprios membros das organizadas. Isso já significa dizer que eles não estão a fim de colaborar para que a coisa mude. Esse é um dos pontos que tem realmente tirado muito torcedor dos estádios. Por outro lado, nós temos tido um avanço muito importante dentro da Arena Castelão de famílias voltando para o estádio. Por quê? Porque tem setores do estádio que não tem esse tipo de confrontamento. Às vezes você já encontra dois torcedores dos times adversários, um ao lado do outro, nas cadeiras prêmios, nas cadeiras inferiores, você já consegue detectar esse tipo de situação, que isso é bacana. E eu torço muito para que o futebol cearense consiga superar essa questão das organizadas. Por quê? Porque realmente, só para você ter uma ideia, as organizadas, eles vão para o estádio, eles têm atrás dos dois gols, onde se concentra as organizadas, a do Fortaleza e a do Ceará, eles têm um espaço enorme para eles pularem no concreto, eles fazem questão de pular em cima das cadeiras, uma coisa que não tem necessidade, não tem o porquê de acontecer assim. Por outro lado, nós já temos acompanhado de perto e até esse lado já melhorou um pouco, né? A gente achava que ia ser muito pior. Muita gente que ia visitar a Arena Castelão, até pessoas do Ministério Público, pessoas ligadas diretamente ao policiamento de eventos, eles eram temerosos a toda prova do problema de invasão de campo, porque não tem fosso, porque não tem grade, né? E graças a Deus nós já fizemos, se eu não me engano, 39, foram 40 jogos dentro da Arena Castelão, e nós não tivemos nenhuma invasão de campo. Então isso já é um sinal positivo de que eu sempre falava que o pessoal que fica, que frequenta as cadeiras inferiores e as cadeiras prêmios, esse torcedor, ele dificilmente vai adentrar o campo de jogo no momento em que a partida estiver sendo desenrolada. Esteja se desenrolando. Então, eu acredito muito que nós já tivemos um avanço positivo nesse aspecto. Agora, o torcedor, aí você falou do público, né, reduzido, é a questão da mídia, que ela acaba, às vezes, se concentrando em Ceará e Fortaleza. Hoje eu sou presidente de um clube, que é o Maguari, que nós acabamos de disputar a terceira divisão, onde nós temos terceira e segunda divisão que não tem o mínimo de atrativo para o patrocinador se achegar aos clubes, porque nós não temos mídia, nós não temos muitas das situações nem campo para jogar, tudo muito difícil. E aí o que acontece? O grande empresário, se ele vai patrocinar uma equipe, um clube que seja, o que ele busca? Ele busca custo-benefício. Se ele não tiver o retorno na mídia, ele não vai patrocinar ninguém. Então, é uma das coisas que faz com que o nosso futebol hoje seja tão deficitário em termos de público, né? Por esta razão. Eu acho que precisa se repensar para tentar uma maneira de dar aos clubes, né, uma condição melhor, coisa que hoje em Pernambuco já tem, né? Que o governo estadual, municipal, ajuda a todos os clubes e não apenas a um ou dois que seja. E nós estamos num momento bom, porque nós estamos aí
com a Copa do Mundo, nós vamos ter logo após a Copa do Mundo as Olimpíadas, né? Nós estamos esperando a conclusão do Centro Olímpico, onde vai abrir um leque muito grande para a formação de talentos, de atletas de alto rendimento para as Olimpíadas. Tudo isso é importante para que o nosso Ceará se fortaleça, cresça e que a gente possa ter dias melhores dentro do nosso futebol. Eu lhe agradeço e gostaria de aproveitar o momento para mandar um grande beijo para a minha família, para a Viviane, minha esposa, para o Giovanni, meu filhão, que com certeza vai estar acompanhando a entrevista, a minha sogra, que também mora com a gente, e dizer que o povo cearense, para mim, é sempre algo de especial, porque eu nasci e me criei aqui na minha cidade. Eu tenho o estado do Ceará como uma coisa de orgulho próprio, né? E eu espero que a gente possa, no futuro, ter dias melhores para o nosso povo e para a nossa capital e para todo o nosso estado do Ceará. Contexto Geral entrevistou o ex-jogador de futebol e coordenador do Memorial Castelão, Francisco Hernande Lima da Silva, o Mirandinha.